Uso das canetas emagrecedoras, queda de cabelo e flacidez no rosto. É sobre esse tema que nós vamos falar neste vídeo. Por quê? Porque os pacientes chegam para mim, ou eu vejo os comentários aqui nas redes, dizendo o seguinte: doutor, eu comecei a usar as canetas emagrecedoras, Mounjaro, tirzepatida, Ozempic, semaglutida, análogos de GLP-1, e comecei a ver notícias sobre queda de cabelo, as faces de Ozempic, que apelidaram, né, aquela face já mais envelhecida, e tô com medo do tratamento agora. Será que eu devo continuar? Será que eu pauso? Será que vai acontecer comigo? O que eu preciso fazer para evitar esse tipo de problema? Se esse problema surgir comigo, o que eu preciso fazer? Para onde eu devo correr? Qual direção certa para eu ir para resolver esse problema ou para evitar ou para monitorar adequadamente isso? Exatamente isso que a gente vai conversar nesse vídeo, tá? E lá no final também vou dar 5 itens que vocês podem, 5 pontos que vocês devem observar antes mesmo de ajustar a dose, que vocês vão entender um pouco da relação disso na hora de estar fazendo esse tratamento. Não que vocês devam ajustar a dose, mas será que eu devo falar com o meu médico para ajustar a dose? Porque eu acho que já está mais ou menos. E muitas vezes, se você não der o feedback correto para o médico, às vezes a dose vai ser aumentada no momento inadequado e aí você pode se prejudicar. Não só cabelo, parte estética, flacidez, mas também atrapalhar todo o seu processo de emagrecimento. Isso mesmo, às vezes a pessoa aumenta a dose e bagunça todo o processo. Então, eu vou falar exatamente sobre isso. Criei aqui um roteirinho, um checklist, para eu ir lendo e garantindo que eu falei todos os assuntos necessários com vocês, tá? Então, primeiro a gente precisa alinhar. Aliás, antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Danilo Lobo, eu sou médico, atuo nas áreas de nutrologia e medicina esportiva, atendo diariamente pacientes que desejam realizar o processo de emagrecimento, tratamento de obesidade, aumento de performance esportiva e mudança do estilo de vida. Isso envolvendo ou não tratamentos medicamentosos, como, por exemplo, as canetinhas, tá? Então essa é a minha área, atendo presencial, atendo online, Brasil, mundo inteiro, tenho vários pacientes de vários outros países. A inteligência artificial e a tecnologia nos ajudam, inclusive nos métodos de avaliação, para entender se a gente está fazendo as coisas da maneira correta. Então sejam todos muito bem-vindos, tá? Vamos alinhar agora. O remédio não é vilão, mas o processo pode estar errado. Eu deixei essa frase mencionada para vocês, por quê? Porque a medicação, quando a gente começa a estudar ela, a aprofundar, a molécula por si só, ela ainda não apareceu nenhum trabalho que demonstrasse pra gente que o Mounjaro, o Ozempic, vai lá no seu folículo capilar e derruba ele, tá? Isso normalmente não acontece. O que acontece é que processos de infecção, processos de emagrecimento, gravidez, desnutrição, ausência de vitaminas, tudo isso pode desencadear o que nós chamamos de eflúvio telógeno. Traduzindo, eflúvio telógeno é assim: o seu cabelo ele passa por alguns ciclos. Então existem o ciclo, pensa como se fosse uma plantinha crescendo, tá? Você coloca a sementinha, ela começa a crescer, ela chega na fase adulta, ela dá uma envelhecidinha e aí ela morre. O folículo ele vai passar parecido por esses ciclos. E aí o que acontece? O que é o eflúvio telógeno? É quando esses fios passam por um processo de envelhecimento precoce. Então tá todo mundo ali no seu momento de evolução, cada um no seu tempo, mas de repente todo mundo começa a se organizar no momento de queda. Então não é que você vai perder cabelo e nunca mais ele volta a cair, mas que às vezes você acelera esse processo de queda e isso gera muito medo, tá? Isso é o que acontece com a maioria das pessoas, esse eflúvio. E todos esses fatores que eu acabei de mencionar podem ser desencadeantes. E entendendo o uso da medicação, a gente já começa a conversar que, então, o cabelo, por ser uma estrutura extremamente sensível, ele é um dos principais a sofrer consequências. Cabelo, unha, qualidade de pele, principalmente quando a gente exagera nas coisas. Ou seja, se você treinar demais, 3 vezes no dia, sem estar adaptado a fazer isso, você pode ter queda de cabelo. Se você fizer um déficit calórico ou ficar sem comer, muito jejum, pode ter queda de cabelo. Se você, apesar de se alimenta mal, não fornece substrato, não fornece matéria-prima para a sementinha da sua plantinha, do cabelo crescer, que envolve vários nutrientes, várias vitaminas, que eu vou mencionar também, vai causar queda de cabelo, tá? Então é importante a gente fazer esse alinhamento, tá? Porque senão vocês ficam pensando sempre que é a medicação. E não é.
Aí, quando você pensa que é a medicação, você fica naquela faca de dois gumes, né? Fala assim, pô, tô usando medicação, mas ela derruba cabelo. Agora meu cabelo começou a cair, eu só tenho um caminho, parar de usar. E é um tratamento eficiente que às vezes está te ajudando, está muito bem alinhado à sua proposta de tratamento de obesidade ou de outras doenças inflamatórias ou que tenham relação aí com esse tipo de tratamento. E aí você interrompe um tratamento eficaz que vai te ajudar no longo prazo na saúde geral, porque você não entendeu que existem muitos fatores que podem estar desencadeando exatamente essa causa, tá? Então, existem inclusive evidências de que a baixa ingesta de proteínas estão associadas. Outras vitaminas, deixei aqui, ó, deficiências de ferro, deficiência de zinco, deficiência de vitamina B12, deficiência de vitamina D, podem causar essas quedas de cabelo, tá? E alterações hormonais, por exemplo, tireoide alterada pode piorar. Se você já tem o que nós chamamos de alopécia androgenética, já tem um fator genético para queda de cabelo, seu cabelo já é mais fininho, ele já é mais ralinho. Aí você usa a medicação sem uma orientação ou sem uma prevenção, às vezes, adequada, ele começa a cair. E aí você entra em desespero, porque você já tem dificuldade com essa situação, aí piora. Então vocês precisam entender esse processo. E entendam, pensa o seguinte, a pessoa que vai usar essa medicação, normalmente, existem várias possibilidades de você usar esse medicamento, né? Várias doenças que a gente cada vez mais vem encontrando e podendo tratar. Mas, de maneira geral, quem que é o paciente clássico? É o paciente com sobrepeso e obesidade. O paciente com sobrepeso e obesidade normalmente não está se alimentando adequadamente. Normalmente não tem um estilo de vida legal. Normalmente ele não treina. Então ele entra já nesse processo, muitas vezes com vitamina baixa, com alteração metabólica, com tudo alterado. Então ele já está no limite, o corpo já está trabalhando ali no que dá. Ele já está assim, reciclando e dando um jeito dele de equilibrar as bandejinhas dele ali do funcionamento, de tudo mais. E aí você vai e coloca a medicação, déficit calórico, para de comer, para de se hidratar, para de tudo. Então, uma pessoa que já estava beirando uma deficiência nutricional, pronto, desencadeia claramente uma deficiência nutricional. Porque existem nutrientes que o nosso corpo não é capaz de produzir. Ele precisa da nossa alimentação para obter. E aí, se você tira drasticamente, você não está tirando só calorias. Você tira nutrientes, tira vitaminas, tira elementos essenciais, principalmente para o cabelo, para a pele, para a sustentação. A hidratação, a pessoa bebe menos água, uma pele desidratada. É óbvio que fica com um aspecto diferente, percebe? Então, você monitorar isso é essencial. E por isso que a avaliação médica também é essencial nesse aspecto. Para que você tenha, por exemplo, um dermatologista, às vezes, passar por uma avaliação inicial para fazer esse tratamento. Se eu tivesse alopecia androgenética, eu já ia passar no dermatologista antes de iniciar esse tratamento. Ou logo que eu começasse, para já fazer prevenção. Se você sabe que já tem fatores que vão predispor, se você já é aquela pessoa que já perde cabelo. E se você não sabe qual é o ponto que você está, eu também passaria, lógico, até para prescrição médica, pessoal. Mas assim, eu aprofundaria esses temas se é um ponto que está pegando para você. Justamente para você repor vitaminas, ajustar a parte metabólica, para evitar essa parte, tá? Então, falei também do eflúvio telógeno, tá? E o que normalmente eu investigo? Tá? Eu coloquei até aqui, não é para vocês pegarem exame e saírem fazendo, mas para vocês entenderem todo o contexto que eu estou falando, que é o quê? Eu vejo sempre ferritina e ferro, que são nossos estoques de ferro e como eles estão sendo utilizados no nosso organismo. Zinco, para algumas pessoas que têm indicação, mas a avaliação clínica às vezes é até mais importante. Tá? Vitamina D é importante de você entender, porque a maior parte das pessoas hoje, 8 da manhã entra numa sala, 6 da tarde sai, e é justamente quando o sol está disponível ali, vitamina D baixa, isso pode ser um dos fatores a desencadear. B12 baixa, folato também, TSH e T4, que são tireoides, proteínas, tá? E a história de infecção, estresse, lembra do Covid também lá atrás? Em algumas pessoas causava queda de cabelo? Não é pelo... A infecção por si só pode desencadear. Então tem muitos desses fatores que você precisa avaliar. Às vezes você já tem uma inflamação de baixo grau. O paciente com obesidade, ele tem uma inflamação de baixo grau muitas vezes. Isso por si só, de novo, já está deixando o cabelo no limite. Ele já está assim, ó, se fizer alguma coisa a mais, eu vou começar a cair. Aí o algo mais é aquele jejum eterno que vocês fazem. Cai cabelo. Então, isso é o que a gente precisa do ponto de vista de cabelo, pessoal. Fazendo um pequeno resumo para a gente entrar no rosto, na parte de flacidez.
Sempre observem e saibam que vocês estão saindo de um ponto não favorável metabolicamente, não favorável do ponto de vista de composição corporal e nutricional. Existe sim desnutrição dentro da obesidade. Existe, tá? E a gente avalia. Tem pacientes com sarcopenia, tá? O que é isso? Perda enorme de massa muscular mesmo dentro de uma obesidade, tá? Então, cuidado. Nutrientes, eflúvio telógeno, parte hormonal e garantir que tudo isso está correto. Danilo, está tudo alinhado. Pode ter alteração no folículo, um fungo, alguma alteração ou específica da dermatologia que ele vai precisar de um dermatoscópio, olhar lá com uma lupinha dentro dos seus folículos para ver se tem alteração? Sim. Então precisa dessa avaliação. Mas entendido que a molécula por si só não é a grande responsável, mas a gente sabe que perda de peso, déficit calórico agressivo, baixa qualidade de vitaminas da dieta, baixa hidratação, pode sim desencadear queda de cabelo, tá? Então entendendo, colocando cada um na sua caixinha, você sabe para onde agir. E o rosto caído, ele não é uma doença também causada pela medicação. Não é que a medicação vai lá e faz a sua pele ficar mais pesada ou alguma coisa do tipo. Ela resseca a sua pele, ela perde sustentação. Não é a molécula, o GLP-1 que vai lá. Normalmente são os mesmos processos que a gente estava dizendo para o cabelo. Toda essa parte de nutrição, mais algumas coisas. Por exemplo, para sorrir, a gente precisa de músculo. Para mastigar, músculo. Para franzir, músculo. E tudo isso gera sustentação. Não é à toa que no processo de envelhecimento, principalmente daquelas pessoas que não tiveram oportunidade ou não quiseram se cuidar tão bem, acontece até mais rápido. Às vezes você vê uma pessoa lá com alguma idade, comparado a uma pessoa que vem se cuidando, se hidratando, comendo bem, treinando, a idade visual que você dá é totalmente diferente. Pela nutrição, pelo estilo de vida. Então você percebe que o próprio envelhecimento por si só já é um fator. E o que acontece no envelhecimento principalmente? Perda de massa muscular. Se você perde massa muscular, você perde sustentação. Se você perde sustentação, é aquela base da sua pele que está lá. A pele, muitas vezes, com o passar do tempo, ela se mantém exatamente o mesmo tamanho. Eu vou tentar fazer uma analogia meio mais ou menos para vocês entenderem. Se eu pegar meu braço aqui, ó, eu não estou contraindo nada. Você vê que tá, a pele está esticada, mas tá tudo aqui. Ela tem já essa sustentação. Se eu perder músculo, vai dar uma sobrinha de pele aqui já, vai sobrar. E se eu construir músculo, se eu fizer força, você vê que ele fica mais sustentado, ó, preenche, tá vendo? A pele estica. É isso que vocês precisam entender. De que quando você preserva massa muscular, você preserva a sustentação. E para você preservar na massa muscular, você precisa de uma boa nutrição, precisa de quantidade adequada de proteínas na dieta, precisa de uma boa hidratação e precisa de treino para sinalizar a sustentação muscular. Sem treino não dá para sustentar. E quando você tem boa dieta, boa alimentação e treino regular dentro de uma hidratação adequada, o que acontece? Até os nutrientes necessários você acaba fornecendo. Então você tem matéria-prima para manter essa elasticidade e qualidade da pele, tem hidratação, porque a pele precisa de hidratação, e tem sustentação muscular. É isso que a gente precisa, porque não é só sobre emagrecer. Emagrecer todo mundo já está sabendo que dá, todo mundo já cansou desse assunto. Emagrecer, beleza, agora tá fácil. Mas e para emagrecer com estrutura? E para emagrecer com estratégia? E para emagrecer sem essas consequências? Exige algo estruturado. Obviamente, pessoal, que, Danilo, eu já tenho uma certa idade, eu já tenho flacidez na pele. Não é uma fórmula má, não é algo que vai, nossa, agora eu vou rejuvenescer para 20 anos de idade. Não é sobre isso. Mas é entender que muita coisa pode ser evitada. Entendeu? Por que tem gente que perde peso de uma maneira saudável? Aquela pessoa que perde peso, você tem até vontade de fazer igual. Você fala assim, nossa, eu quero fazer igual. A pessoa não perdeu o cabelo, ela se nutriu adequadamente, ela tá com aspecto saudável, a pele ficou legal, às vezes sobrou um pouquinho, sobra um pouco na barriga, aquelas regiões que esticou mais. Mas visualmente falando, nossa, a pessoa tá muito bem. Enquanto tem outras que, nossa, parece que você olha e fala assim, meu, o que será que tá acontecendo? Será que essa pessoa tá bem? Será que eu pergunto para ela se ela precisa de ajuda? Vai dizer que você nunca viu alguém nessa situação. Isso é um processo de desnutrição, pessoal. Tá? É como se a pessoa fosse abandonada numa ilha deserta e ela ficasse sem comer.
pegando sol, sem beber água. É igual, tá? Então, assim, precisa entender sobre essas questões. Então, pilar número 1, coloquei aqui, proteína. Vocês já entenderam que a proteína da dieta é essencial. Sem proteína, a gente não tem matéria-prima e tijolo para construir massa muscular. Na prática, tem vídeos meus falando sobre proteína. Na prática, a gente usa uma média, isso vai variar de pessoa para pessoa, de 1,6 a 2,2 gramas de proteína por quilo de peso corporal ingeridos diariamente, preferencialmente distribuídos de 2 a 3 vezes ao dia. O nutricionista é especialista em fazer isso para você se quiser economizar caminho. O que é proteína? Ovo, iogurte, peixe, frango, carne, whey, queijos magros, tofu, leguminosas, tá? Suplementos proteicos. Então o Monjaro ele tira a fome, mas você precisa de uma estratégia, porque se você está comendo menos, você precisa repor esses nutrientes, avaliar o que já está baixo e às vezes até suplementar. Então suplementar nutrientes é essencial para a constituição muscular, para a constituição de cabelos e parte estética. Pensa assim, se o seu corpo tiver que priorizar a sobrevivência dele em detrimento da parte estética, ele vai fazer. Por que ele vai preservar cabelo, que ele precisa aminoácido, nutrientes e tudo mais, sendo que ele não tem nem para as funções orgânicas, para o coração estar batendo adequadamente, para ele manter o seu cérebro em bom funcionamento? Ele vai priorizar. Tá? Pilar número 2, treino de força. Então a gente já falou que é essencial. Sem essa sinalização, e detalhe, pessoal, músculo é um órgão endócrino. Danilo, em outras palavras, o músculo ele gera sinalização. O músculo ele avisa o seu corpo inteiro. Ele não é só o bíceps que você treina e é o bíceps ficar ali sozinho, egoísta. Quando você treina o bíceps, quando você treina a perna, substâncias são liberadas na sua corrente sanguínea que vão informar o seu corpo inteiro sobre essa situação metabólica. Olha, precisamos gerar mais hormônio anabólico. Vamos deixar os hormônios que fazem a massa muscular crescer em maior quantidade, porque a gente está tendo demanda para reconstruir eles toda hora por conta do exercício. Então, eu vou também ajudar. Longe, estou treinando perna, mas eu estou ajudando a musculatura de outras regiões. É tão verdade que quando a gente machuca um lado do braço e o outro fica em repouso, se a gente treinar o contralateral, a gente ajuda o outro na preservação de função. Então essa sinalização geral é importante, tá, pessoal? Para vocês entenderem que treinando com consistência, os hormônios ficam mais altos de sustentação de massa muscular e aí você vai ter mais chance de sustentar, tá? Então, 7, suplementação, tá? Então, pilar número 2 são esses dois pilares que eu mencionei aqui. Suplementação, o que faz sentido e o que é exagero. O whey protein é uma opção para quem não está conseguindo ingerir proteína em grande quantidade. De novo, o nutricionista vai organizar isso para você, mas é uma saída, tá? Creatina, eu sei que tem aquele mito da queda de cabelo. Pô, mas creatina não derruba cabelo? É mito, pessoal, tá? Creatina, se observou aquela queda de cabelo porque existem produtos alterados, adulterados com outras coisas ali dentro. Normalmente a creatina, a substância, ela não é responsável pela queda de cabelo. E ela vai ajudar na sustentação muscular. Se ajudar na sustentação, a gente não perde a sustentação do nosso rosto, tá? E aí entram outras suplementações que aí eu sempre espero que a dermato vá para esse lado. Colágeno hidrolisado e peptídeos de colágeno. Existe uma evidência variada. Eu já vi especialistas importantes na dermatologia falando que observam uma resposta bacana com o uso desse tipo de suplementação, enquanto alguns trabalhos mostrando uma certa eficiência e outros mostrando nada com nada. Qual que é a minha orientação? Primeiro, a base tem que ser bem feita. Dieta minimamente estruturada, treino estruturado, hidratação estruturada, e aí em cima disso você vai racionalizando dentro de outros suplementos, tá? Específicos. Então, vou passar numa dermatologista para ver se faz sentido. Vou passar lá para ver se tem algum procedimento estético para acrescentar mais aqui no meu processo, tá? Então, o Verisol também tem um certo sentido ali, biotina também, tá? Mas na minha opinião, aqui são alguns que eu coloquei que eu sei que vocês comentam, né? Sobre esses colágenos, mas antes de vocês buscarem esse tipo de saída, eu, sinceramente, sou aqueles médicos mais raiz, talvez. Antes de eu pensar nisso, eu iria atrás do especialista para não gastar dinheiro, porque às vezes, pensa assim, o negócio custa R$300. Aí eu vou usar ele o ano inteiro e de repente eu descubro que aquele não é o melhor ou que para mim não está funcionando em nada.
Era mais fácil eu pegar uma grana e já pagar o médico para ele falar, ó, isso aqui sim, isso não, para você. Isso está funcionando, isso aqui não está. Mas antes disso, ferro tem que estar minimamente adequado, zinco, vitamina D, B12, as vitaminas essenciais, magnésio, essenciais para o nosso bom funcionamento. E proteínas também. Hidratação também. Se isso estiver inadequado, não há fórmula mágica que vá te salvar, tá? Então, precisamos de estratégia nisso. E outro ponto, a velocidade do emagrecimento. Então, aqui é o ponto mais importante, pessoal. Presta atenção nisso, que eu falei lá no começo sobre a dose, lembra? Agora eu vou entrar nesse assunto. Perdão. A menor dose eficaz é fundamental. Por quê? Porque senão você vai colocar lá a dose de 2,5 que você vai começar o seu tratamento, normalmente, tem gente que começa menos, mas enfim. E aí você, perdi algum peso aqui, eu já vou mandar mensagem pro meu médico, porque acho que eu posso aumentar a dose já, eu tô sentindo fome de novo. E a pessoa não tá com treino, as coisas estruturadas. Simplesmente aumenta. 5. Aí, emagreci mais um pouco, mas eu acho que a fome já tá voltando, vou aumentar a dose de novo. O que essa pessoa está fazendo? Ela está se ancorando, ela está usando a dose 100% de muleta no tratamento dela. E qual que é a consequência disso? Você não está pensando na sua nutrição, no seu treino, na sua suplementação, na sua hidratação. Porque muitas vezes quando você, ao invés de ajustar a dose da medicação, ajusta a sua dieta, ajusta o seu gasto do treinamento, ajusta a sua suplementação, você não precisa aumentar a dose. Já é mais do que o suficiente para manter você garantindo bons resultados dentro daquela dose. E quando esse contexto, esse conjunto não está funcionando, todos eles alinhados, aí você vai conversar com o profissional que te acompanha para aumentar a dose. Então você ficar só pensando na dose é um erro enorme, porque daí você aumenta a dose e faz mais desnutrição. Aumenta a dose de novo, perde peso, mais desnutrição. Isso te empurra para perda de cabelo, para aumento de flacidez, para dificuldade de fazer uma manutenção de massa muscular. Então, a pergunta que eu sempre faço, será que agora é o momento de você aumentar essa dose? Se perguntem sobre isso. Né? E como que você vai responder? Você precisa entender as frentes que você precisa atuar, que a gente falou o vídeo inteiro. Dieta, treino, descanso. Não adianta dormir 4 horas por noite e esperar que você vai ter uma sustentação ou uma parte estética boa. Precisa dormir para ter a parte hormonal adequada, precisa hidratar pelo menos 30 ml por quilo de peso corporal, precisa comer proteínas para ter tijolo, tanto para construir massa muscular, quanto para construir qualidade de pele, colágeno, cabelo, unha. A gente usa vários aminoácidos nesse contexto. Os aminoácidos vêm das proteínas, proteína que a gente ingere. Então o melhor tratamento não é o que te emagrece rápido, mas é o que emagrece preservando saúde, músculo, pele, cabelo e adesão no longo prazo. E agora, os 5 mandamentos para evitar cabelo caindo e rosto flácido. Mandamento número 1, não coma quase nada. Tá? Então, pouca fome não pode virar desnutrição. Deixei isso aqui bem claro para vocês lá no começo. Tá? Virou desnutrição, está mais do que justificado sua perda de cabelo, sua flacidez. Entende? E aí não vamos ficar culpando a medicação isoladamente. Número 2, bata a meta de proteína. Então, proteína é prioridade em toda a refeição. 3 a 4 refeições com proteína de qualidade. Tá? Então, coloque ali um ovo, um filé de frango, uma soja, um whey protein, dá uma distribuída, conversa com o seu nutricionista para deixar isso muito bem alinhado. Mandamento número 3, faça treino de força. Tá? Musculação é parte do tratamento, não é bônus, não é a mais. Você não está fazendo a mais treinando força, você está fazendo o que é inegociável. Treino de força é inegociável, senão não tem outro caminho, senão sofrer vários colaterais, grande chance de rebote, grande chance de perder seu metabolismo, de perder saúde e terminar o tratamento pior do que quando você começou. 4, mandamento número 4, investigue a queda de cabelo. Então, não trate tudo com biotina, com tá caindo cabelo, eu vou usar aqui, eu vi na internet, eu pesquisei lá no Google, vitamina para cabelo. Veja se não é ferro, se não é uma alteração hormonal, se não é alguma alteração de folículo. O paciente começa a perder peso, começa a treinar todo dia, começa a tomar mais banho, tira às vezes direto a proteção ali capilar, as nossas proteções de pele, e aí aparece um fungo, alguma coisinha ali no folículo, começa a derrubar cabelo, e aí você está tentando colocar ali ferro, biotina e o cabelo caindo.
tá? Então, avaliem, tá? Ingestão de proteína e histórico clínico. Você precisa saber quem é você para você tratar adequadamente. Mandamento número 5, não tenha pressa para subir a dose, não tenha pressa para perder peso. Por quê? Subir dose sem organizar pode fazer você emagrecer mais rápido, mais pior, tá? Então, respondendo de forma direta, o Ozempic Mounjaro não é sinônimo de cabelo caindo, mas a estratégia inadequada pode sim ser a causa dessa flacidez, dessa perda de cabelo, dessa perda de qualidade de pele, tá? Cada ser humano tem uma resposta diferente, cada um tem uma genética, cada um tem fatores que vão predispor ou vão ajudar, vão proteger ou vão piorar. Você precisa avaliar você individualmente quais são os pontos que você precisa prestar atenção e aonde você deve colocar mais energia para que você evite esses possíveis efeitos colaterais. Então, se esse vídeo te ajudou, clica aqui no curtir, se inscreve no nosso canal, deixa o seu comentário se você já passou por isso, como que você fez para resolver. Deixa o seu exemplo para as pessoas aqui embaixo, para que elas não cometam o mesmo erro, para que elas prestem atenção nos cuidados necessários. Se você tiver alguma dúvida, manda aqui embaixo também. Eu espero ter ajudado vocês. Se vocês quiserem meu contato, sempre deixo aqui na descrição, contato da clínica, da agenda, das minhas redes sociais. Estou ativamente lá diariamente no Instagram também, então vocês conseguem colocar dúvida nas caixinhas de pergunta, conseguem participar de uma maneira um pouco mais próxima lá. Estou sempre por aqui também, procuro responder a maior parte dos comentários, vocês me ajudam demais e é uma maneira de vocês, eu fico extremamente grato com a retribuição que vocês me dão, porque é uma forma de vocês valorizarem também o meu trabalho, comentando, curtindo, o vídeo tem um maior alcance, eu fico cada vez mais feliz em ajudar. E vou estar sempre trazendo aqui o que vocês têm de maior dúvida, tá? Então, é isso. E não esqueçam sempre, tem um material disponível para vocês, chama Mounjaro 360, link aqui embaixo também, com vários contextos e checklists que vocês podem entrar lá e conhecer um pouquinho mais sobre o que fala, sobre platô, ideias de refeições com proteínas, o que você precisa entender sobre esse tratamento que veio para revolucionar, mas que também exige cuidado não só da parte médica, mas cuidado comportamental, o que você pode fazer para evitar, prevenir diversas situações, tá? Individualizem o tratamento, busquem ajuda médica, olhem para as coisas com conhecimento e cuidado, nem tudo é culpa da medicação, grande parte do que a gente vê é culpa de uma má condução desse tipo de tratamento, então se atentem a isso, tem muita coisa que pode ser feita, que você pode se ajudar, não só do ponto de vista médico, mas do ponto de vista comportamental, do dia a dia e de conhecimento que você precisa levar para você, que é o que eu venho tentando trazer nos vídeos aqui, certo? Até a próxima, espero que tenham gostado. Tchau!